Capítulo 68 Masmorra subterrânea do Reino do Reno 2. A masmorra do Palácio Real do Reno tinha uma estrutura interna simplista e foi construída para os descendentes da rainha Iona. Ainda assim, só por precaução, alguns monstros foram incluídos para servir como guardas. Eles eram espécies nativas das montanhas Corcas que foram arrancadas e espalhadas pela masmorra. Embora não tenham atacado Joanna, eles demonstraram extrema hostilidade em relação ao Ulk. Eles ainda estavam vinculados às ordens que o dragão negro Drake havia deixado para eles. Suíço. Ele girou Grandia para cortar um troll ancião em dois, enquanto ambas as metades caíam no chão. Este foi o 460º, enquanto o Ulk continuou avançando. Você ficará bem sem nenhuma poção de saúde. Não é um problema. As habilidades de Ulk estavam em um nível diferente em comparação com outros aventureiros. Apenas com base em suas estatísticas, ele estaria classificado no top 10. Isso foi um feito incrível quando se leva em conta o número de itens de crescimento que ele tinha consigo. Ele poderia, sem dúvida, enfrentar dezenas desses monstros comuns da máfia de uma só vez. Eu deveria me apressar. Enquanto ele estava fora, ele deixou Arnold para supervisionar os assuntos de Estado. Ele não tinha muita escolha, mas estava preocupado, pois claramente lhe faltava julgamento adequado quando se tratava de política. Sem mencionar que a rebelião ainda não havia sido completamente reprimida. As coisas poderiam ficar difíceis se isso se arrastasse por muito tempo. Para ser honesto, ainda não consigo acreditar que tenho o sangue da família Claves correndo em minhas veias. O que aconteceu com eles no passado? Sua linhagem familiar Borges tinha uma longa e rica história. Eles governaram o reino de Lídia de geração em geração desde a Grande Guerra dos Deuses e Demônios. No entanto, se a prestigiosa família Claves tivesse se casado com eles, faria sentido tornar isso público. Ao fazer isso, eles poderiam reivindicar o trono do Reino do Reno e controlar toda a Península Ionel. O fato de nunca ter sido divulgado, talvez significasse que os membros da família Claves nunca os informaram. Ainda assim, como tudo isso ocorreu há muito tempo, foi muito difícil descobrir a verdade por trás de tudo. Talvez haja algumas pistas para serem encontradas aqui. Se de fato houvesse um tesouro oculto a ser encontrado na masmorra real do Reno, era bem provável que somente Joanna pudesse obtê-lo. Aquilo lançou alguma luz sobre o segredo da família Claves. Os olhos de Ulk brilharam enquanto ele continuava a massacrar os monstros diante dele. Joanna é a chave. No passado, dizia-se que Joanna havia sido morta pela filha do conde Ludwig, Anais. Ela sentiu que estava em seu caminho para se tornar rainha. Na opinião dele, foi um grande erro. Além desta masmorra, ainda pode haver outros sítios históricos não descobertos que podem estar conectados à linhagem da família Claves. O que você fará depois dessa exploração, Lorde Regente? Você deixará o mundo saber que eu sou da família Claves? Não, eu guardarei seu segredo. Joanna era certamente uma mulher que valia a pena manter ao seu lado, apesar da resistência do nobre. Mesmo depois de estar sentado no trono, ele ainda a manteria ao lado dele, no palácio. Talvez ele até lhe desse o papel de regente. Ele não teria muito tempo para ficar por perto e realmente governar, então ele precisava de uma pessoa confiável e competente para cuidar disso em seu lugar. Joanna, que ajudou o rei Frey, o Honorável, a governar por tanto tempo, seria a escolha certa. Eu deveria tentar me aproximar dela. Tomá-la como rainha não era o cenário ideal, mas, fora isso, ele a apoiaria de qualquer maneira. Mais tarde, quando ele se mudou para o Sacro Império Aperiano, ele não teve tempo para se preocupar com um pequeno reino como Reno. Nesse ponto, Joanna poderia desempenhar com propriedade o papel de regente. Enquanto Ulk pensava em como atraí-la para seu lado, uma porta de bronze apareceu diante deles. Diferentemente do Templo de Aracne, dessa vez só havia um. Eu também posso entrar? Claro. Ele não achava que haveria um monstro boss esperando dessa vez. Talvez fosse um teste completamente diferente. Claro, considerando o tipo de dungeon que era necessário ser acompanhado pelo descendente da rainha Iona. Kiik. Quando Ulk abriu a porta de bronze, uma capela com grandes colunas apareceu. Estava escuro e toda a atmosfera exalava uma vibração assustadora. É um lugar sagrado? Não havia nenhuma regra dizendo que os lugares sagrados eram apenas para adorar deuses e demônios. Também pode ser dedicado a um herói ou santo que deixou sua marca na história. Enquanto Joanna caminhava para frente, Ulk examinou cautelosamente a capela. Tem alguém aqui? Ele podia sentir vagamente a presença deles, um espírito dos mortos. Não parecia que queria se revelar ainda, como se quisesse observá-los por mais algum tempo.
Não creio que haja ninguém aqui. Por que você não vai dar uma olhada nisso? O Wilk apontou para um livro velho que estava sobre um altar desgastado. Joanna assentiu enquanto se aproximava e virava para a primeira página. Iona, rainha do reino caído, liderou seu exército através da Baía de Elnox, fazendo com que 5 chefes tribais se rendessem diante de seu poder superior. Era a história sobre o reino Ionel, que não soava muito diferente das lendas. Como a rainha Iona conquistou toda a península de Ionel e fez um pacto com os dragões que viviam na cordilheira ao redor. Quando Joanna terminou de ler o livro antigo, uma voz profunda de homem foi ouvida. Qual é o seu propósito em vir aqui, herdeiro de uma linhagem tão nobre? Ele fez a pergunta como se já soubesse quem ela era. Joanna pensou um pouco antes de responder. Quero saber como minha linhagem familiar continuou após o massacre de Blackburn. Eles escaparam para outro reino. Todos aqueles que estavam reunidos em Blackburn foram mortos, mas é como você disse. Aqueles que tiveram a sorte de estarem fora, sobreviveram. Eles então mudaram o sobrenome e se esconderam para evitar perseguidores. Drake havia deixado o calabouço real sob o palácio para esse propósito. No caso de um dia alguém da linhagem da família Claves pudesse retornar e recuperar sua glória. Mas não há registros sobreviventes da linhagem Claves. Como ela não sabe que eu simplesmente mudei meu próprio nome de família? De fato, há uma maneira de provar que sua linhagem é autêntica, mas primeiro você precisa ser qualificado. Para provar que era a verdadeira sucessora da rainha Iona, ela teria que passar por vários testes. Quando Joanna concordou, o espírito de um velho apareceu acima do altar. Meu nome é Erickson, e servi sob a rainha Iona como conselheiro. Vim para Blackburn em caso de tal eventualidade. Erickson manteve isso em segredo de Iona, pois ele ajudou Drácia na construção de Blackburn. Depois disso, seu espírito foi vinculado ao sítio histórico. Se você pensar bem, foi realmente um grande ato de lealdade. Estou pronto. Então irei em frente e verei se você se qualifica. Quando Erickson terminou de falar, as páginas do livro antigo começaram a tremular rapidamente, parando em uma pintura de uma famosa cena de batalha. Era a rainha Iona empunhando uma espada longa, enquanto lutava contra soldados estrangeiros que tentavam invadir suas fronteiras. É a retribuição da rainha. Você conhece sua história. No castelo de Dória, ela lutou contra 100.000 inimigos, com uma força de apenas 50.000. Você sabe qual foi o segredo do sucesso dela? Ela deve ter aproveitado o terreno estreito, aproveitando a vantagem de seus defensores. Joanna participou de várias reuniões de estratégia ao lado do rei Frey, o Honorável, o que lhe permitiu adquirir algum conhecimento sobre as artes da guerra. Ao ouvir sua explicação, Erickson sorriu calorosamente. Excelente resposta. Parece que você puxou a rainha Iona. De que maneira? Sabedoria e um olhar afiado. Mulheres como você são uma visão rara. Erickson então olhou para o Wilk, que estava atrás, curioso sobre o relacionamento deles. Não se incomode comigo, eu só vim junto. De qualquer forma, continuarei com as perguntas. Erickson trouxe mais algumas pinturas relacionadas à história de Ionel, e todas as vezes Joanna tinha a resposta certa. Ela demonstrou sua habilidade sem hesitação. O nome Raisvik vem da batalha pelas planícies jônicas. Ele é fraco, é o que a rainha Iona disse sobre o rei oponente, dando uma derrota sonora ao inimigo que nem sequer conseguiu cruzar a Baía de Nauf. Ele é fraco. Mais tarde, tornou-se uma lembrança do triunfo da rainha Iona. Isso era algo que nem mesmo a família Claves poderia saber. Ao ver Joanna passar em todos os testes com louvor, Erickson soltou uma risada alegre. Se a rainha Iona visse você, tenho certeza de que ela ficaria muito orgulhosa. Você é totalmente qualificada, então pode receber as recompensas prometidas agora. Uma porta de bronze apareceu na parede de pedra atrás do altar. Joanna recebeu uma chave dourada de Erickson, e foi em frente para a sala do tesouro escondido. Ela voltou com alguns itens, que o Wilk examinou com sua lupa dourada. Chave do Templo de Medusa. Categoria: Item pessoal. Efeito: ao injetar mana nele, a localização do Templo da Medusa aparecerá na sua cabeça. Uma vez no local correto, você pode usá-lo para entrar no templo. Flauta Feliz. Categoria: Instrumento musical. Nota: A. Durabilidade: 30.000. Efeito: lança um efeito de status fear em monstros dentro de um raio de 1 km. O poder é proporcional ao espírito do usuário. Uso restrito a Iona ou seus sucessores. Ela adquiriu um item muito útil. Simplesmente soprando a flauta da bem-aventurança, eles não precisariam mais se preocupar com qualquer invasão de monstros das montanhas Corcas.
Ainda assim, era um artefato que somente Joanna poderia usar. O Wilk, no entanto, ficaria satisfeito em obter apenas a chave do Templo de Medusa. Joanna Claves, espero que um dia você possa trazer o reino Ionel à sua antiga glória. Com isso, O espírito de Ericasson começou a desaparecer. Agora que o sítio histórico havia sido limpo, a matriz mágica que o prende ali não existia mais. Quando toda a masmorra começou a tremer e blocos de pedra caíram do teto, o Wilk levou Joanna embora e retornou ao Palácio Real do Reno. Esse foi um resultado inesperado. Joanna disse depois de recuperar o fôlego. Flauta feliz. Um artefato lendário que a rainha Iona recebeu ao vencer uma aposta com um dragão de ouro que vivia nas montanhas Irene. O Wilk sentiu que devia ser o tesouro oculto, já que nunca tinha ouvido falar dele há 40 anos. Parece que agora vou ter que me referir a você como rainha. Uma rainha de quê? O reino Ionel foi destruído há muito tempo. Em seu lugar, o reino do Reno foi estabelecido pelo rei Filipe. Do ponto de vista de seu ancestral, este era um reino inimigo. Ainda assim, não foi fácil para ela abandonar o apego que tinha pela terra. Joanna ainda precisava de Wilk. Se ele governasse bem, ela ficaria ao seu lado para aconselhá-lo. Ela teria tempo para se preocupar com a ascensão da família Claves depois que a situação do reino melhorasse. Você pode me dar a chave do Templo da Medusa? Preciso dela por motivos pessoais. Claro, aqui está você. Joanna entregou-o alegremente. De qualquer forma, estava conectado a um sítio histórico que ela não tinha intenção de visitar, então era inútil para ela. Gostaria de saber onde fica. Mesmo 40 anos atrás, a localização do Templo Medusa era desconhecida, porque o grupo que conseguiu limpá-lo havia perdido suas mentiras em uma guerra de clãs. O mesmo aconteceu com os outros materiais do Anel do Arco-Íris de 7 cores, dos quais ele tinha apenas algumas pistas e não seu paradeiro real. No futuro, ele teria que dedicar seu tempo à exploração do continente e reunir mais informações. Quando Wilk inseriu seu mana na chave, uma imagem apareceu em sua mente. Mapa do continente Eif. Embora não houvesse fronteiras, nomes ou cidades, apenas um X vermelho estava lá para marcar a localização do Templo de Medusa. Reino Izuna? Felizmente, era em um país que tinha relações amigáveis com o Reino do Reno. Se ele partisse da cidade livre de Mídia, na província de Erutônia, ele poderia chegar lá bem rápido. É claro que, antes de embarcar em tal jornada, ele primeiro teria que reprimir essa rebelião e resolver todos os assuntos domésticos. O Wilk falou. Por que você não continua segurando o véu da Banshee? Embora seja suposto ser seguro aqui dentro do palácio, nunca se pode ser cuidadoso demais. Está tudo bem, já decidi não me acovardar mais diante do perigo. Ela não seria capaz de realizar nada se tudo o que fizesse diante do perigo fosse se esconder. Ao ver a resolução nos olhos de Joanna, o Wilk soltou uma risada amarga. Tudo bem.